É muito interessante vermos a proposta de Deus em Cristo Jesus de nos identificar com Ele. Quando Jesus foi para ser batizado no Rio Jordão, João questionou: eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele não tinha pecado, Ele não pecou em toda a sua vida, Ele não teve pecado. E poderíamos nos perguntar: e por que Ele se batizou? O batismo de Jesus no Rio Jordão foi uma forma de se identificar com o homem pecador, a quem ele representaria e substituiria tempos depois na cruz do Calvário. O batismo de Jesus é como se ele estivesse dizendo: eu estou me identificando com o homem pecador nos seus pecados, para posteriormente levá-los à cruz e entregar a minha vida por eles para substituí-los. Assim sendo, o batismo de Jesus foi uma identificação conosco. E o nosso batismo é uma identificação nossa com Ele. A Bíblia diz que através do batismo nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Assim sendo, no batismo de Cristo no Rio Jordão, Ele se identifica conosco. E no nosso batismo, ao descermos as águas, nós nos identificamos com Ele. Ele morreu por nós e nós morremos por Ele, para Ele. Ou seja, morremos para o mundo, para vivermos para Ele. Mas o texto que eu tenho lido esta noite, ele traz uma reflexão muito importante. E o texto vai dizer, a partir do verso 10, porque temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Veja que o comentador sagrado, ele usa como pano de fundo a oferta pelos pecados do Velho Testamento. Redobre a sua atenção, isto é muito importante. No Antigo Testamento, na lei dos sacrifícios, contido no livro de Levítico, as leis dos sacrifícios predizia que os sacerdotes, eles comiam dos sacrifícios que eram levados para o templo, e era oferecido em sacrifícios a Deus, tanto novilhos, como bodes, como carneiros, como pombas, vários animais, como também legumes e libações. Tudo isso era oferecido a Deus no altar do Senhor, nos sacrifícios da antiga aliança. E Deus deu para os sacerdotes, por exemplo, dos sacrifícios pacíficos, Deus deu para ele os melhores pedaços dos animais. O sacerdote oferecia aqueles animais em movimento, ele movia aquelas vítimas diante de Deus e sacrificava a Deus, e os melhores pedaços era para o sacerdote.
Mas havia um tipo de sacrifício que os sacerdotes não tinham parte nenhuma e não podiam comer daqueles sacrifícios. E é isso que o escritor está dizendo. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Irmãos, os sacrifícios pelo pecado, e era muito interessante porque havia o sacrifício pelo pecado dos sacerdotes, o sacrifício pelo pecado do povo, o sacrifício pelo pecado de um príncipe, o sacrifício pelo pecado de uma pessoa comum. Eram vários tipos de sacrifícios, e ia variando de animais para animal. O sacrifício pelo sacerdote era um novilho. Diz-nos, meus irmãos, que aqueles sacrifícios pelo pecado, eles eram, irmãos, oferecidos a Deus, aqueles animais, em favor do infrator, em favor do pecador, e aqueles animais eram imolados, e o sangue daqueles animais eram espargidos sobre o altar do incensário, que ficava ao pé da grande cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e além de ser espargido sobre o altar do incensário, eles também pegavam com o dedo aquele sangue e passavam nas pontas do altar do incensário. E o restante do sangue do novilho, eles levavam e derramavam sobre a base do altar do holocausto, que não ficava no lugar santíssimo, ficava já do lado de fora do templo, no pátio. E, irmãos amados, disse que eles ofereciam a Deus toda a gordura do animal pelo pecado, oferecia os 2 rins e parte do fígado. Isso era oferecido a Deus, mas nada devia ficar para os sacerdotes. Eles não podiam comer daquele animal. E agora eles tinham que pegar todo aquele novilho, eles tinham que pegar o couro do novilho, toda a carcaça do novilho, com toda a sua carne, o seu esterco, e levar para fora do arraial, para o local onde se colocava as cinzas dos sacrifícios, e eles deviam fazer uma fogueira e queimar completamente aquele sacrifício fora do arraial. Irmãos, isto tem um significado espiritual muito grande. Sabe qual era a ideia de queimar este animal, este sacrifício fora do arraial, no lugar onde se colocava as cinzas dos sacrifícios? A ideia, meus irmãos, é que o pecado é para ser abandonado definitivamente. Não se pode flertar com o pecado, não se pode brincar com o pecado é para ser deixado, abandonado, tirado das nossas vidas de forma definitiva. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós somos crentes, mas ainda estamos presos a alguma coisa, tem alguma coisa na nossa vida que fica, irmãos, nos trazendo problemas na vida espiritual, nos puxando para trás. Às vezes a pessoa dá um passo para frente e dá 2 para trás, ele não consegue progredir na vida espiritual, ele não consegue crescer espiritualmente, ele não consegue se firmar devidamente na fé, porque ainda tem alguma coisa na sua vida que está lhe impedindo, tem algum pecado na sua vida que a pessoa ainda não conseguiu deixar definitivamente. Mas nessa noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo, eu venho dizer a toda a congregação Jerusalém: nós precisamos, tal qual os sacerdotes da antiga aliança, pegar
todo o bojo velho do pecado e tirarmos para longe de nós, sacrificarmos fora do arraial, porque o pecado não serve para a vida de crente. Pecado tem que ser deixado para trás, pecado tem que ser abandonado, pecado tem que ser deixado definitivamente para crescermos e vivermos da presença do Senhor nosso Deus. Meu querido irmão, deixe de vez o pecado, joga isso para fora, joga isso para fora do arraial da tua vida, joga isso para longe de ti, tira isso de vez da tua lembrança, tira isso de vez da tua vida, e deixa o Espírito de Deus trabalhar esta noite no teu coração, porque Deus quer te levar a uma dimensão maior de vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar você esta noite de Santa Ceia a refletir comigo, a pensar comigo. Meu querido irmão, qual é o pecado que te atrai, que mais você tem tido dificuldade de deixar, e volta e meia você está voltando para ele? Pense comigo esta noite. Qual tem sido o grande embaraço da tua vida? O que tem te prendido de marchar triunfantemente na presença de Deus? O que tem te impedido de crescer espiritualmente? É preciso, irmãos, como diz o slogan da OLX, é preciso desapegar. É preciso desapegar. Tem gente apegado ao pecado. Tem gente que está na igreja, mas tem alguma coisa que ele nunca conseguiu vencer e deixar para trás. Hora e meia ele volta e passa por lá, e flerta com o pecado, e, irmãos, a sua consciência fica pesando, e ele não consegue se desvencilhar dessa prática que está lhe amarrando neste mundo de pecado, que está lhe amarrando nessa vida. Mas nessa noite eu vim dizer a você que é preciso decisão para servir ao Senhor. É preciso nos decidir a deixar tudo para trás e a tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor Jesus. É preciso, irmão, pegar essa bagagem velha do pecado e tocar fogo nela, fora do arraial das nossas vidas, para que o fogo do Espírito de Deus possa queimar e reinar em nossos corações. Aleluia. Sabe, meus irmãos, e o comentador sagrado nesse texto, ele tomando esse pano de fundo, ele faz agora uma aplicação ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai dizer: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Irmãos, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele padeceu por nós fora da porta da cidade. Jesus não morreu dentro de Jerusalém. Jesus morreu fora da porta da cidade. Ele tomou a sua cruz. Ele seguiu pela via crucis. Ele, irmãos, seguiu pela via dolorosa, pelas ruas apertadas de Jerusalém. Seguiu rumo ao Gólgota, ao lugar da caveira, levando a minha e a sua cruz. E o Gólgota ficava fora das portas de Jerusalém, porque aqueles sacrifícios que eram feitos pelo pecado e que deviam ser queimados fora do arraial, eles apontavam para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreria por nós, fora das portas de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, e a Bíblia vai nos dizer: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. A palavra vitupério aqui nesse texto traz a ideia de desonra, de insulto, de reprovação. Esse termo
denota a experiência vergonhosa, a aversão que os cristãos são chamados a suportar por causa da sua identificação com Cristo. Agora olhem para cá, pensem comigo. Jesus saiu das portas de Jerusalém, levando consigo a sua cruz, levando consigo a cruz que era minha e que era sua. E aquilo representa, ou representava, um grande vitupério, uma desonra, um insulto. Os condenados à cruz eram os indivíduos da mais alta periculosidade. Jesus estava assumindo o lugar do mais vil pecador, do pecador mais desprezível, do pecador de mais alta periculosidade. Ele estava assumindo o nosso lugar, ele estava assumindo sobre si o juízo de Deus sobre o pecado, e isso lhe causou vitupério, desonra, insulto. E Jesus não se prendeu a isso, mas enfrentou a grande caminhada do Calvário e levou a cruz até o Gólgota, aonde ele foi crucificado por nós. Sabe, irmãos, isso instrui os crentes a saírem do arraial, ou seja, da comunidade ou da cultura que não reconhece Cristo, e levarem o seu vitupério como Jesus levou. A chamada para sair é uma metáfora poderosa para a conversão e a nova identidade com Cristo. Nós fomos chamados para sair deste mundo de pecado, sair desta cultura pecaminosa, desse sistema existente à parte de Deus e fomentado por Satanás, e viver uma vida de identificação com Cristo, uma vida de identidade com Cristo na sua morte, e bradarmos alto como Paulo e dizer: eu já estou crucificado com Cristo, e agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos convidados esta noite a sair do arraial, levando conosco o vitupério de Cristo, levando conosco a desonra e a vergonha que o nosso Senhor Jesus suportou por cada um de nós. Sabe, irmãos, quem quer seguir a Jesus, muitas vezes precisa enfrentar o desprezo de alguém, precisa enfrentar o insulto de alguém, precisa estar disposto a suportar alguma coisa por Jesus. Nós vivemos em uma geração em que muitos crentes, meus irmãos, não querem suportar mais nada por amor a Jesus. Como eu tenho dito muitas vezes, é uma geração de crente Nutella, é uma geração de crente mimi, é uma geração de crente, irmão, que por qualquer coisa estão se desviando, por qualquer coisa deixa de se congregar, por qualquer coisa você procura, não encontra mais na igreja. E eu venho dizer para o povo de Deus esta noite: crente firmado em Jesus, que entende o sacrifício de Cristo na cruz por nós, e que entende o convite do Senhor para sairmos fora do arraial, levando conosco o vitupério de Cristo, é crente firmado na verdade, é crente firmado em Jesus, é crente que está disposto a andar a segunda milha, é crente que está disposto a suportar o que for preciso por amor a Jesus, é crente que não está pensando em voltar atrás, em retroceder, mas ele está certo, a caminhada com Cristo tem vitupério, tem insulto, tem sofrimento, tem desprezo, tem cruz, mas é melhor com Jesus, é melhor com Jesus, vale a pena enfrentar tudo isso, mas com Jesus, com Jesus, com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu venho dizer à igreja esta noite, que servir a Deus, irmão, é para quem quer, é para quem está decidido. Olhe, meus irmãos,
quem não quer servir a Deus, quem não está decidido, ele não tem coragem de sair do arraial levando o vitupério de Cristo, não. Ele não está disposto a sofrer o insulto, desprezo, perseguição, oposição, por amor a Jesus. Sabe, e muitos crentes hoje, meus irmãos, estão vivendo uma crencinha tão fraca, tão tímida, tão acanhada, que por qualquer coisa, irmão, a pessoa não consegue nem se congregar. E eu venho dizer à igreja do Senhor esta noite, nós precisamos receber graça de Deus, buscar graça de Deus, porque servir a Deus, irmão, é para quem está decidido, é para quem quer. Eu tenho dito, céu não é lugar de aventureiro, céu é lugar de pessoas decididas, que decidiram servir a Jesus, que decidiram fazer a vontade de Deus, que decidiram ser crente para ir morar com Jesus. Aconteça o que acontecer, dê o que dê, é com Jesus. É chorando, mas é com Jesus. É sofrendo, mas é com Jesus. Perseguição, mas com Jesus. Aleluia! Insulto, mas com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus é melhor, como diz o hino, com Jesus, com Jesus, com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E eu concluo esta reflexão, dizendo ao povo de Deus esta noite, meus queridos, este versículo liga-se ao tema da perseverança na fé. Mesmo em face às perseguições ou desaprovações, o crente precisa perseverar firme na fé. Vamos levar com Cristo para fora da cidade a vergonha da cruz. Nos identifiquemos com Ele na sua morte e morremos para o pecado e para este mundo. E a Bíblia diz que se nós morremos com Cristo, nós viveremos com Ele. Se nós padecemos com Ele nós seremos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. E eu concluo esta reflexão, dizendo ao povo de Deus esta noite, nós estamos aqui para cercar a mesa do Senhor. E para nos lembrar da mensagem da cruz. O poeta sacro diz, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Sabe por quê? Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Quantos amam a mensagem da cruz aqui? Cante comigo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Toda a igreja, até morrer. Bem forte, igreja. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Última estrofe, eu aqui com Jesus, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Você está disposto a enfrentar a vergonha da cruz? A levar e a sofrer a vergonha da cruz? Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma paz. Vamos ficar em pé, igreja. E todos bem fortes. Vai glorificando, irmão. Levanta a tua mão para o céu e adore a Ele esta noite. E diga: Jesus, eu vou enfrentar o vitupério da cruz contigo. Eu estou disposto a sair fora da cidade, levando comigo a vergonha da cruz.
Terceira estrofe. Esta cruz padeceu e por mim já morreu. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Glória a Deus. O irmão do teclado pode me ajudar a fazer essa oração. Feche os seus olhos. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Meu querido irmão,